Olá pessoal, vamos a mais uma aula, uma videoaula sobre o gênero notícia. Quem não conhece esse gênero não faz parte do planeta Terra, Um gênero que está no nosso dia a dia. É um gênero, seja ele impresso, seja ele virtual, você tem acesso a ele todos os dias. Mas vamos entender mais como é que se move, se faz, a sua estrutura? A notícia, como vocês podem ver aqui, ela é baseada, ela é construída em elementos escritos da língua, no caso a nossa língua portuguesa, e também imagens. Vai ter algumas fontes, ou seja, a letra, que vai ser um pouco maior para ficar mais em destaque, certo? Vamos conhecer uma de suas características. Uma de suas características é a linguagem. A linguagem, ela tem que ser coerente, tem que ter formalidade, não pode ser informal. O jornalista, pessoal, ele precisa colocar a notícia tal qual ela é e não conforme o seu ponto de vista, tá? Olha aqui, a notícia é a informação de caráter jornalístico. Uma notícia deve registrar fatos sem comentários, nem interpretações pessoais do redator e procurar manter o maior grau de neutralidade possível. Agora, se você, por exemplo, já se deparou com alguns jornais e que lá tinha algumas notícias utilizando uma linguagem mais informal, é que a notícia do século XXI tem se quebrado um pouco mais, se rompido com aquele modelo mais tradicional. Mas ainda assim, em alguns jornais mais conceituados, que levam a notícia mais a sério, usa ainda a linguagem formal, a norma padrão da língua portuguesa, No nosso caso aqui no Brasil. Mas, você pode ter visto, por exemplo, o jornal Aqui PE, que é um jornal bem baratinho impresso, e lá tem algumas notícias, não só usando a linguagem informal, como a linguagem informal de Pernambuco, com variações linguísticas, expressões idiomáticas, vícios de linguagem, gírias mesmo do próprio pernambucano. Então isso pode acontecer? Pode, porém diminui a credibilidade daquela empresa ali jornalística, Essa é a estrutura de uma notícia. Cíntia, que bagunça, eu não estou entendendo nada. Calma, eu vou explicar. Pessoal, a notícia, ela é composta por 4 elementos. A manchete, conhecida também como título, o título auxiliar ou o olho da notícia, também pode ter um nome ou outro, o lead, que vem do inglês lead, que corresponde a todo o primeiro parágrafo do texto, e o corpo do texto, que é todo o resto do texto. Vamos conhecer cada partezinha? Pessoal, nessa notícia aqui, tem um texto escrito, um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. E tem imagem também, Então esse aqui, que está em negrito, necrópsia, diz que o urso Canute morreu afogado. Esse aqui é o título, também conhecido como a manchete. Ele vai estar em letras maiores, em destaque. O título auxiliar, como se fosse um subtítulo, conhecido como olho da notícia, essa partezinha aqui menor, mas que tem uma maior informação sobre a notícia, Uma maior informação além daquilo que já foi informado pelo título. Por exemplo, o urso Canute, estrela do zoológico de Berlim, que morreu na semana retrasada, afogou-se depois que uma convulsão cerebral fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse na água. Então isso que eu acabei de ler é o que eu chamo de título auxiliar, O lead, título auxiliar, olha a setinha. O lead é o primeiro parágrafo do texto e é nele que vai ter informações mais diretas, É como se fosse o resumão de todo o texto. O resto do texto, o corpo do texto, o corpo da notícia, ele vai ter a notícia mais aprofundada, mas é no lead, que é o primeiro parágrafo, que
que ele tem a notícia toda resumida. E ele vai responder as seguintes questões, gente. Para a gente formar o lead, a gente vai responder as seguintes questões. O que aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu essa notícia, esse fato, melhor dizendo? Quem praticou a ação? Quando foi que aconteceu e por que isso aconteceu? Então, se o jornalista, né, ele consegue responder a todas essas perguntas, ele já tem o seu primeiro parágrafo, que é o lead. Então, o restante agora é só um aprofundamento, um maior detalhamento. Aqui é um resumo, um esquema sobre a notícia. Então, vamos relembrar? Ó, eu tenho a notícia que vai registrar fatos sem emissão de opinião do próprio autor, no caso do próprio jornalista, a estrutura do texto e o contexto discursivo. Esse registro de fatos aqui sem opinião do interlocutor, que no caso vai ser o autor, para com o leitor, ele não pode se colocar, não pode colocar seu ponto de vista. A estrutura do texto, eu tenho o título, que a gente já viu agora, o olho, não é? O olhozinho que está abaixo do título, e o lead, que é o primeiro parágrafo do texto, certo? No contexto discursivo, eu tenho um contexto de circulação em jornais expressos ou sites, né? Jornais, hoje em dia os jornais já têm sites específicos, e aí você pode encontrar o jornal virtual, né? Através da internet. E o perfil do leitor de forma universal, genérica, geral, né? Hoje em dia não tem mais um perfil específico, principalmente porque o jornal, que é um veículo, né, de diversos gêneros textuais, é um veículo que você vai encontrar ali tirinha, classificados, fofoca, entretenimento, né? Notícias, reportagens, enfim, tem diversos gêneros. Então, você especificar um público-alvo é complicado, porque ali eu tenho diversos gêneros que vai agradar a várias idades, tem até caça-palavras, não é? Então, eu tenho, além disso, dentro dessa estrutura do texto, uma linguagem que eu já disse, objetiva. A linguagem, né, ela precisa estar adequada à norma padrão, culta, e o uso de estruturas sintáticas mais simples, então sem muitos rodeios, né? É sujeito, depois vem o predicado e não o inverso. É bem simplesinho, tá? A linguagem, ela é formal, mas é objetiva. E aqui eu trouxe um exemplo de notícia para a gente identificar melhor esses elementos. Eu tenho um título, ó, crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Aí o subtítulo não é isso, gente? Uma instituição, que é o título auxiliar, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Onde está o lead? No primeiro parágrafo. Ó. No último ano, quando a instituição Cães-Guia, o que, né? Seria a empresa, para surdos, deu 12 destes cães para criança. Então, o que fez, quem fez, quando fez, para que fez, né? Ou para quem. Uma delas foi James Chong, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. E todo o resto aqui vai ser o corpo do texto, que vai dar um maior aprofundamento sobre essa notícia. Agora, aquele lá é um modelo do gênero notícia, só que a gente pode encontrar, né, um modelo de notícia diferente, como fez o Manuel Bandeira. O título é Poema tirado de uma notícia de jornal. Pois é, pessoal, ele fez um poema, né, com estrutura da notícia. Na verdade, com o conteúdo da notícia, né? Porque a estrutura foi de um poema. Ele fez em verso, então ele criou um poema a partir de uma notícia. Difícil, né? Talvez. Para ele, não. Aqui você pode encontrar o eu lírico, que é a voz que fala no texto, a voz que fala num poema, né? Um autor aqui, Manuel Bandeira, que foi do início do século XX, né? E faz parte da escola literária modernista. Alguns de vocês podem não ter ouvido falar ainda, mas é só procurar um vídeo no canal meu
no meu canal um vídeo que vai abordar sobre essa temática, tá bom? Vamos ler? Ele diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Olha aí, ele está falando sobre alguém, onde morava, o que fazia. Uma observação, por que eu coloquei colchetes aqui, gente? Isso é uma característica do poema, né? De um texto feito em versos, para indicar que o verso ainda não acabou. Ou seja, esse verso aqui, ele é enorme, porque ele só acaba aqui. Essa é a primeira linha do poema, é o primeiro verso, tá? E isso é possível, isso é permitido? Claro que sim. O modernismo ele veio para quebrar estruturas clássicas. Então você pode escrever como você quiser, com versos grandes, pequenos, médios, o importante é se expressar. E ele continua: uma noite ele chegou num bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ou seja, ele conta aí a história, um fato, né, uma notícia de alguém que vivia, onde vivia, o que fez e depois possivelmente, não é, morreu. Não vou dizer necessariamente se suicidou, mas como estava embriagado, entrou no lago, acabou se afogando. Isso é uma notícia em formato de poema. Isso pode acontecer? Pode, mas não no jornal, né? É muito difícil essa estrutura de notícia aí. Ele tem licença poética, Manuel Bandeira, porque quando você faz um poema, uma música, algo que tem um tom lírico, você é permitido fazer o que você quiser e como quiser se expressar. Mas você já ouviu falar das fake news? Pois é, fake news é uma expressão inglesa, né, gente? É uma frase norte-americana, na verdade, mas é uma frase em inglês que quer dizer notícias falsas, né? E de tanto usarem lá, quando veio para o nosso país, a gente acabou pegando emprestado essa palavra, essa expressão para a nossa língua. Então, assim, dificilmente alguém fala, isso é uma notícia falsa. Não, a gente fala geralmente como? Isso é fake news. Então, tomem cuidado, porque as fake news, ela vem dentro de uma estrutura bem bonitinha, de uma notícia, com uma linguagem bem adequada, para nos enganar, né? Ó, colocar lá a conversa em cima da gente e a gente pensar que é verdadeira essa história. Então, cuidado com as fake news ou notícias falsas. Esta é mais uma aula sobre esse gênero que sempre cai em vestibulares, concursos, né? Provas aí de todo o nosso país. Fiquem ligados e se gostaram do vídeo, da aula, curtam, se inscrevam e compartilhem. Beijão!